Isso, exatamente. E às vezes eu fico pensando hoje, eu ainda não sou nutri, né? Eu ainda não passei por todos os estágios da nutrição. Mas às vezes eu fico pensando como uma pessoa que é capacitada, que é formada, o nome, né? O nome é nutrição. Então, nutrição, ela vem de nutrientes, de fazer com que aquela pessoa, ela seja uma pessoa bem nutrida. E eu não consigo enxergar isso dando barrinha, açúcar, bolachinha, biscoitinho, achando que isso tem que ser normalizado, né? Isso É o não é contrário, normal. isso aí é É o desnutrição. contrário, exatamente. Isso, Porque exatamente. além de ser carboidrato Isso, refinado, é carboidrato vazio, fonte vazia de nutrientes. isso, As exatamente. pessoas não Então, às sabem. vezes, É porque não carne vai te matar de sabem. doença cardíaca. Ah, então pode comer salmão porque tem ômega 3. Mas o resto, ninguém vive de salmão. Como é que você vai viver de salmão? Como é que você vai viver de Exatamente. peixe? Não é todo mundo que gosta de peixe, não dá para comer peixe todo dia. E as carnes são tão nutritivas quanto os peixes. E as fontes dos animais são mais nutritivas. Podemos falar dos ovos, dos órgãos, fígado, caldo de São mocotó, baratos, né? O que é frango em rico, o si. frango, coração de galinha. Toda semana eu recomendo pelo menos 100 gramas de algum órgão. Eu, particularmente, como 100 gramas de... umas 400 gramas de órgão por semana. Eu como fácil. Né? Então, Sim, realmente muito pelos nutritiva a nutrientes, dieta. né? Se você for analisar caloria por caloria, ou mesmo sem as calorias, porque se você comer menos calorias numa dieta alta em carboidrato, rica em grãos, os grãos são baixíssimos em nutrientes, não possuem gorduras que são extremamente importantes, tem funções estruturais das células, aumenta o HDL, que é o colesterol bom, e as proteínas, né, que são os blocos de construção para os músculos, para o cérebro. A dieta baixa em proteína está associada a Alzheimer, a problemas cognitivos. Então, uma coisa que você nota é o aumento da energia, né? Tirando um pouco da gripe low carb, que algumas pessoas sofrem da gripe low carb no começo, porque não estão acostumadas. Que passa, né? Que passa, é questão de semanas. Na verdade, o corpo vai criando mais mitocôndrias para se adaptar ao uso de energia a partir de gordura. Então, você vira um queimador de gordura. Você parte para cetose e para queima de ácidos graxos como energia, e esse é um processo que leva aí 3 semanas, 5 semanas. Se você for mais obeso, pode demorar mais tempo, porque tem muito peso para perder, tem muita história pela frente, mas realmente é um milagre. A low carb é muito nutritivo. Não tem. Em todas as análises, a dieta paleo, a dieta primal, a dieta low carb, nenhuma bate elas. Sim, eu digo que é para qualquer idade. Então, dentro do meu canal do Instagram, diariamente, eu nem dou conta de responder todas as mensagens que chegam, mas diariamente a gente recebe muitos depoimentos. Então, nós temos os grupos dentro do Instagram para desafios, né? Inclusive, a gente vai ter um agora, no próximo dia 24/10. Então, se você está assistindo ainda antes do dia 24/10, ainda dá para você ir lá na minha bio e se inscrever. A gente vai fazer um desafio detox aí de 3 dias para fazer um esquenta, e depois tem a abertura do nosso desafio aí para quem quer chegar mais magro em 2022. Eu falo que ainda dá tempo, né? Dá tempo. Com a low carb dá tempo. Dá tempo, com certeza. Divulga bastante que eu vou postar esse vídeo aí provavelmente antes do dia 8, o quanto antes. Ou então, gente, corre lá, Ana Mungioli, lá no Instagram, clica lá na minha bio, já faz seu cadastro para você participar desse desafio detox comigo e com a doutora Joyce. E depois entrar dentro do desafio, são 21 dias. E aí, se você ainda precisar perder mais peso, você vai para o intermediário, que é bem emendado. E se precisar de mais peso, vai para o desafio avançado, que também é emendado. Eu tenho uma história aqui, bem curiosa, rapidinho, para contar. Eu sempre recebo depoimentos das pessoas como um todo, né? E dentro dos desafios, já foram mais de 3.000 mentoradas, e muitos depoimentos emocionantes. Se vocês rolarem lá no meu Instagram, vocês vão ver muita live com as mentoradas, de pessoas assim que eu choro nas lives, porque é muito forte para mim, né? Mudar a vida de uma pessoa é algo transformador. Muito gratificante, é muito gratificante. E o meu perfil, né? Os meus seguidores são, na grande maioria, mulheres que têm filhos, que têm marido, mais ou menos na minha faixa etária aí, ou até os 60 anos. E um dia eu estava no salão fazendo cabelo, e aí eu recebi uma mensagem de uma mentorada minha, dizendo que o filho de uma senhora tinha enviado um áudio e pediu para enviar para mim. Queria que enviasse para mim, ela sabia o meu WhatsApp. E aí ela me mandou, e eu chorei dentro do cabeleireiro. E ele dizendo que eu fazia parte da família dele agora, porque eu tinha salvado a vida da mãe dele. A dona Tereza tem 60 anos, o depoimento dela está no Instagram. E ela falou que o médico tinha dito a ela
que o caso dela era de cirurgia bariátrica, porque na idade que ela tinha, ela não ia emagrecer mais fazendo dieta. E aí ele falou, só que para a senhora fazer a bariátrica, a senhora tem que perder 10 quilos. Com esse peso que a senhora tá, é um risco. Então, faz uma dietinha para perder 10 quilos e volta para a gente agendar a bariátrica. E ela falou que começou a me seguir no Instagram, perdeu tudo, perdeu 40. E aí ela começou a me seguir no Instagram e falou, Ana, você fazia um bolinho de banana com coisa de amêndoa, e depois fazia um de morango com farinha de coco, porque eu fazia uns bolinhos de micro-ondas antes de ir para a faculdade, às vezes coisa rápida ali, e falava lá do seu omelete, e eu fui vendo aquilo, e aquilo foi me tocando, e eu fui fazendo sem pretensão nenhuma, ela usa até essa palavra, eu fui fazendo sem pretensão, e quando eu fui ver, eu tinha perdido 40 quilos, e aí eu voltei no médico, né, e aí eu falei, olha, para quem não conseguia perder peso, né, a low carb salvou minha vida, e ela me deu esse depoimento, e tirar uma pessoa de uma mesa de cirurgia, eu não sou nutricionista, né? Eu tirei como meu exemplo. Então, eu fui falando no meu Instagram o que eu fazia como exemplo e ajudando as pessoas na parte comportamental. O que eu penso na hora que eu vejo um bolo? O que eu penso na hora que me dá vontade de comer alguma coisa? E através desses conselhos aí que a gente vai dando, a gente já ajudou muita gente até fora dos desafios. Então, para mim, a low carb salva vidas, salvou a minha e salva de outras pessoas. Eu até brinco com a minha nutri, porque tem nutricionista que fala, não, low carb é só uma estratégia, né? Tem várias outras estratégias, e deve ter mesmo. Mas eu não sirvo para ser uma nutricionista, assim, porque eu só vou passar low carb para todo mundo. Eu não vou, é vegetariana, não vou te atender, não. Passar fome não vale. E a gente não quer o mais ou menos, a gente não quer o razoável, a gente quer o excelente, o melhor. Não tem nada igual. Que dieta que você vai perder 3 quilos por semana? Não vai. E na vegetariana você pode até perder, mas você vai perder músculo. E vai passar fome. E vai faltar o quê? Energia. E o colesterol vai ficar baixo demais, que é uma coisa ruim. E vários problemas vão surgir. Problemas intestinais, pode até surgir alergias. E baixa energia. Eu sei porque eu fiz a dieta vegetariana lá no início, né? Comecei meu blog em 2011. 2 anos também. Fez 2. Nossa, você foi longe. Não, eu já saí dessa armadilha mais cedo. Eu comecei. Mas eu engordei 12 quilos. Eu também cheguei no. Engordou? Nossa. Engordei. No meu caso foi o oposto. Eu cheguei no fim do poço mais rápido, por isso que eu saí mais rápido também. No caso, eu fiz 3 meses de vegetariana. Já perdi músculo, porque eu treinava bastante na academia, né? Então, para quem é bem metabolicamente ativo, bem flexível metabolicamente, eu tinha uma barriga pochete, eu tinha bastante peso para perder, mas assim, eu tinha os ombros largos, os peitos largos, eu treinava bastante. Então, assim, sem a energia para treinar, sem a proteína, comecei a emagrecer, mas emagrecer músculo. E no primeiro mês, tranquilo, segundo mês, fui ficando magro, terceiro mês, fui ficando cansado, comecei a ter problemas intestinais, diarreias e outras coisas ruins, e daí eu falei, não, eu não devo estar fazendo o suficiente, então eu vou virar vegana, para ter mais energia ainda. Vou piorar, né? Vou ser promovido agora. Vou ser promovido, vou piorar um pouquinho mais para ver se melhora. Daí eu virei vegano, e daí tudo foi água abaixo, eu já não tinha energia nem para descer mais para academia. Eu falei, academia não é bom mais, eu acho que a academia não é para mim, vou correr. Também não conseguia correr. Não, ninguém precisa correr, vamos caminhar. Caminhar é o suficiente, só precisa estar imerso na natureza. E nem caminhar eu estava conseguindo. Eu descia para andar 3 quilômetros, eu andava 2, 1 quilômetro. Chegava à noite, eu estava até com as pernas bamba de cansado. Eu dormia 8h30 da noite por cansaço e não recuperava. Não dormia muito, dormia pouco, sono fragmentado, acordava várias vezes no meio da noite, enfim, um desastre. Mas eu fui ficando irritado e bem assim, no começo você pode até ter um pouco mais de energia na primeira semana, segunda semana, porque você está emagrecendo, você está desintoxicando. Então tudo melhora. Agora passou disso, toda a dieta que é restrita demais, principalmente restrita no que é mais importante, não vai acabar bem. Sim, exatamente. Eu fiz 2 anos, mas por um conceito, né? Eu fui fazer um curso de reiki, etc. E aí entrei num conceito aí que carnes animais não eram legais e tudo mais. E aí fiz eu e meu marido 2 anos. Engordamos, ele engordou acho que 10 quilos, eu engordei 15, porque tudo que eu comia era massa e queijo. Então eu passei a comer batata. Então era batata, queijo, massa. Na época eu estava fazendo faculdade, meus lanches eram pastel de queijo, não tinha outra coisa ali. Então eu ganhei muito peso nesses 2 anos.
E eu tenho talassemia do Mediterrâneo, né? Talassemia minor, que é uma diabetes, não. Que é uma falta de ferro, é uma anemia congênita, que não me prejudica, mas eu não tenho aí muita saúde com relação ao sangue. Então, eu preciso, o meu hematologista até disse, você precisa comer carne. Sim, com certeza. Algumas pessoas ferro até M. que, sim, eu mais quero ser vegetariana. De jeito nenhum. Isso. Não, ele falou, bem, você não pode, não existe. Vegetariano para você não dá. E cobre também é muito importante. Tem uns tipos de anemia que cobre ajuda bastante também, o mineral cobre. Mas ferro M é totalmente diferente. É 5, 10 vezes mais biodisponível que o ferro do feijão. Ah, é só comer feijão. Não, não é só comer feijão, não. Não. O pessoal falava para mim, não, come feijão, põe um prego dentro, umas coisas assim. 7 gramas de proteína para cada 100 gramas de alimentos. Você vai comer quantos quilos de feijão? Vai comer 3 quilos de feijão? Não dá. E você engordou porque você conseguia comer os refinados. Eu ainda não conseguia. No começo, eu até comia um pouco de macarrão e tal, mas eu tinha tanto problema intestinal que eu comecei a diminuir os refinados, sabendo também que não era saudável. Então, assim, minha dieta estava ficando cada vez menor e não deu certo, óbvio. É porque você já tinha essa consciência do refinado. Eu não tinha. Então, eu achava que eu só não podia comer o animal. Eu podia comer a batata, a raiz, sei lá, cenoura, a mandioca, em excesso, até eu me sentir satisfeita, cheia. E aí, eu ganhei esses 12 quilos. Aí, demorou uns 5 anos ainda para eu engravidar. Eu casei com 70, engravidei com 85, engravidei com 85 graças a essa vegetariana aí. E depois eu só fui engordando. Porque eu falo até para as minhas mentoradas, né? O problema não é comer... eu vou comer, sei lá, um Kit Kat agora. O problema não é comer um pedaço do Kit Kat. O problema é que depois desse pedaço de Kit Kat, daqui 1 hora você quer outro Kit Kat. E daqui 1 hora tu quer outro, você quer um pão, você quer uma rosca. E daqui 1 hora aquilo vira uma compulsão gigantesca. Então, eu não conseguia ficar num pedaço do Kit Kat, porque aquele pedaço me trazia uma cascata de vontade, uma cascata louca de comer porcaria. Quando eu limpei tudo isso, quando eu entendi o conceito que é uma droga, que o açúcar não faz bem, e se você tirar ele da sua alimentação, você está salva, eu realmente me salvei. E aí depois eu fiquei pensando assim, né, na minha cabeça. Um alcoólatra, por exemplo, né? Ninguém lá no tratamento de um alcoólatra fala para ele, olha, vamos tomar a cachaça com moderação? Ao invés de você beber uma garrafa, você bebe só uma dose todo dia que vai dar tudo certo. Ele não consegue ficar numa dose. Eu cheguei no ponto de comer 7 esfirras do Habib's. Habib's? 7 eu comia. 7 esfirras, gente, desse tamanho. Eu comi umas 15. Meu marido comia 3. Eu comia 7. Gente, eu sou mocinha. 7 esfirras, 7. Então, eu comecei a ver que o carboidrato, o açúcar, ele me trazia muita compulsão, assim como a bebida era para o alcoólatra. Então, não adiantava você vir com uma esfirra e falar, Ana, isso daqui é moderação. Porque eu não ia conseguir parar ali. Aquilo me desencadeava mais fome. Eu ficava muito mal-humorada. Fuma um cigarrinho de 3 em 3 horas que resolve. Não vai te fazer mal. Né? É neurológico, né? É neurológico. Age lá no cérebro como droga. Né? Os estudos mostram que animais, que o óleo, o biscoitinho, açúcar misturado com gordura, mas só açúcar mesmo, age que nem cocaína e heroína no hipotálamo. Isso. Lá no hipotálamo. Então é muito forte mesmo. E também sem contar a montanha-russa da glicemia, né? Porque se você comer muito carboidrato de manhã, por exemplo, um cereal matinal, refinado ou não, é integral ou não, porque na verdade tudo é refinado, né? Mesmo não integral importa, não. Não importa, você vai comer 70 gramas de carboidrato, mais o leite com açúcar e suco de laranja. 100 gramas de carboidrato refinado de uma vez. Sua glicose vai estourar para 150, 180 e depois ela vai descer, despencar que nem uma montanha-russa. E nessa que os gatilhos da fome vão bater, né? Vão acontecer. Nossa, e aí você chega, sei lá, tomou café 7 horas, 10 horas da manhã, morrendo de fome. Come 2 ovos ali de manhã, 1h da tarde você está esquecendo de comer, porque a fome, aquela fome doentia, não existe mais, ela não chega mais. Então, às vezes, eu ainda não sou formada, né, em nutrição, como eu tinha falado, mas às vezes eu vejo lives, né, lançamentos aí de pessoas que são formadas e as pessoas falam, não pode fazer dieta, tem que comer de tudo, aqui você vai emagrecer comendo de tudo. Eu falo, meu Deus, como é que uma pessoa que é nutricionista, o nome dela é nutrição, ela tem que mostrar para as pessoas que elas têm que ter vitaminas, nutrientes, né?
Se Como é que pode ela comer fala, não, tudo, se pode comer um pouco de tudo, então ela não sabe o que é bom e o que é ruim, né? Porque isso não dá mas então, prioridade, tudo é o mesmo peso, então tudo é bom, tudo é tudo é igual. ótimo. É. Então, E outra, eu falo, se você soubesse comer de tudo um pouco, ninguém tinha engordado. Porque as pessoas acham que a dieta, né, que a restrição ao açúcar vai te trazer compulsão. E aí eu sempre falo para as minhas mentoradas, no momento onde você engordou, você tinha restrição de algo? Não. Por que tu engordou, então? Por que você não conseguia se controlar? Por que você era compulsiva? Não era restrição. Você tinha, pelo contrário, né? Você podia comer um pouco. E por que você não comia só um pouco? Por que você não parava no pouco? Então, A essa verdade é que a gente teoria, né? fica muito mais saciado com a low carb e muitas vezes come até mais, come até mais. Mesmo quando não come mais, a sensação de saciedade é muito maior, porque você geralmente Sim. come mais gordura, mais proteína. Eu comia 2.000 calorias por dia. Quando eu comecei a seguir a low carb, eu emagreci bastante e subi as calorias para 3.000 por dia. Então, como é possível subir as calorias e emagrecer? Segundo a lógica da matemática, que caloria para dentro, caloria para fora, isso é impossível, né? Mas, na verdade, o corpo é um laboratório químico, não é uma conta bancária, não. Essa eu gostei, essa eu não pedi só. Gary Taubes. Essa vai ficar na minha memória. Exatamente. E quando a gente começa a explicar para as pessoas isso, né? O hormônio insulina, tudo que ele faz quando ele está aí no pico, e as pessoas falam, nossa, mas eu comia meio mamão de manhã, achava que era super saudável, a pessoa é diabética. Não, depois eu comia aveia, depois eu comia banana, e eu estava normal, estava fazendo uma dieta, e a diabetes não baixava. Então, eu tenho como base minha mãe, tem quase 70 anos, desenvolveu diabetes tipo 2 há pouquíssimo tempo. A gente colocou ela na low carb. Há um tempo atrás, a gente fez uns vídeos para o YouTube e coloquei minha família toda para fazer low carb. Minha sobrinha com 15 anos, que estava acima do peso, minha irmã com 30 anos, que tem uma doença autoimune e também estava acima do peso, e minha mãe com quase 70, com diabetes. Todas fizeram low carb, a Nutri passou para elas os mesmos ciclos, limpando toda a farinha, todo o açúcar. A minha sobrinha, que tem 15 anos, ela tinha uma eczema, uma alergia tremenda nos braços, nas dobras, bronquite. Aquilo sumiu durante o tempo que ela estava fazendo a alimentação. Sim. A minha irmã tem a doença autoimune, que é a esclerose múltipla. Mais grave. E ela é super grave, mas ela faz tratamento com corticoides. E a desculpa dela é que ela não ia conseguir emagrecer porque tomava corticoides, né? Ela toma diariamente. E aí eu falei para ela, a conta vai fechar, faz que você vai ver que não é o corticoide. Chegou uma época, e ela mesma faz esse depoimento, ela comia um pacote de bisnaguinha no café da manhã. Então não era o corticoide, era o que ela comia, né? E minha mãe era aquela mulher idosa que nunca comeu exacerbadamente. Minha mãe sempre comeu pouco, mas o pouco do ruim. Então minha mãe comia o pãozinho, a bisnaguinha, o biscoitinho, o mamãozinho, que é bom, mas na condição dela não era um jejum ideal, né? Para quem é diabética. E um lanchinho natural, e tinha presunto, queijo, tomate, pão. E aí ela, mas minha diabetes está sempre piorando, deve ser emocional. E aí um dia a médica, dentro do consultório, falou, dona Maria, não existe diabetes emocional, só diabetes é porque a senhora está comendo errado. Então tem que tirar um pouquinho o arroz, o pão, e aí entrava naquele negócio, mas o que eu vou comer? Não pode pão, não pode arroz, não pode biscoito. E aí um dia, tem uma imagem aqui, eu gosto de guardar ela aqui na frente, que às vezes eu faço lives para as minhas mentoradas, eu falo, isso daqui é só um pouquinho do que você pode comer, que não é arroz, nem pão, nem aveia e nem bolacha. É comida de verdade. Então é tudo que tem na feira, né, você pode comer. E isso vai abrindo um pouco a visão das pessoas. E aí, quando você começa a fazer as coisas gostosas, você fala, nossa, é possível fazer sendo gostoso, né? Não sendo aquele negócio insonso, sem gordura, no vapor, e emagrecer com saúde e ter mais qualidade de vida e mais disposição.